Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre esse livro aqui, que é do Franz Kafka, A Metamorfose. Eu não vou falar sobre o autor, porque eu já falei no vídeo do Castelo. É o primeiro vídeo aqui do canal, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo e talvez eu deixe em algum card, em algum lugar por aqui. Então vamos para a história. Bom, esse livro ele conta a história do Gregor Samsa. É um caixeiro viajante, um jovem, e um dia ele acorda transformado num inseto. Sim, num inseto. O Gregor, ele vive num apartamento com o pai dele, a irmã dele e a mãe dele. E só ele que trabalha para sustentar a família. Também e para pagar uma dívida do pai. Porém, num dia, ele acorda e ele está transformado num inseto. Um inseto grande, assim. Em algumas traduções, foi traduzido como se esse inseto fosse uma barata. Mas não fica claro, não diz em lugar nenhum que era uma barata, só diz que é um inseto. E daí, assim, a história se passa a partir do momento que ele se transforma nesse inseto e a vida dele que ele começa a levar dentro da família com essa nova condição. E, tipo, a família sabe que é ele, né? A família, isso não fica em dúvida em momento algum. Que a família, nossa, um bicho, não. Ele sabe que esse inseto é o Gregor. Então, quando a família vê ele após essa transformação, a mãe dele desmaia, o pai rejeita ele, e a única que ainda tem uma consideração por ele é a Grete, que é a irmã dele. Então ela, assim, apesar do nojo, apesar dessa rejeição, né, ela ainda limpa o quarto dele, ela vai levar comida para ele, apesar dela meio que evitar o contato visual com ele, assim, ela tá. Aí como ele... Até que... Aí eles vão meio que vivendo, né? Eles ficam tristes. E aí um dia lá acontece um episódio aqui que... Eles estão... A família inteira, a irmã, o pai e a mãe tá na sala ali da casa... Que a partir do momento que o Gregor vira num inseto, ele começa a viver num quarto sozinho, trancado. Então a família, ele não tem muito esse contato mais com a família, né? A família deixa ele ali, mas eles não... Eles meio que cortam o contato, eles meio que excluem ele. A única que ainda continua é a irmã dele. E aí um dos episódios, ele acaba saindo do quarto e daí o pai dele tá comendo uma maçã e ele joga a maçã no Gregor. E aí, a partir disso, o Gregor começa a definhar, fica doente. E assim, durante essa metamorfose do Gregor, a família começa a se virar, porque era ele que sustentava a família e que tinha que pagar aquela dívida do pai dele. Só que quando ele vira nesse inseto, a família tem que se virar, né? Aí a mãe dele começa a costurar pra fora, a Grete também vai trabalhar, o pai arruma serviço, e aí eles acabam alugando um quarto da casa para uns inquilinos para ajudar na renda. E aí chega um momento que o Gregor morre. E quando ele morre, a faxineira da casa joga ele no lixo, literalmente. E aí o livro acaba com a família fazendo planos para o futuro. No caso, a Grete, o pai e a mãe dela, eles estão lá numa pracinha, como se nada tivesse acontecido, fazendo planos para o futuro deles. Basicamente, é o que acontece nesse livro. Bom, muitas interpretações que eu acabei
procurando na internet, são feitas com base novamente naquela história de que o Kafka critica a burocracia do homem que de tanto trabalhar é aniquilado, e aí ele vira nesse animal. E daí por isso que ele é excluído da sociedade, porque não sei o que, o homem alienado que se aliena e aquela coisa toda, né? Mas eu não sei se eu concordo com essas visões, então vamos lá para uma interpretação que eu achei que funciona mais nesse caso desse livro aqui. Antes de começar, eu quero compartilhar com vocês aqui, eu quero falar sobre a teoria do bode expiatório, que o bode expiatório originalmente ele era um ritual realizado pelo povo hebreu, que eles, acho que até tá descrito em Levíticos, que eles, assim, quando alguma coisa de ruim estava acontecendo numa determinada sociedade, eles pegavam um bode, colocavam simbolicamente os pecados daquela sociedade no bode e jogavam o bode do penhasco. Com o objetivo de que o bode expiasse os pecados daquela sociedade, assim a sociedade ficaria livre e tudo voltaria ao normal. O René Girard, ele tem um livro que eu tenho no Kindle até, só que o Kindle eu não vou poder mostrar para vocês, que é o livro do bode expiatório. Nesse livro, ele vai dizer, bem resumidamente, que em todas as sociedades consideradas primitivas, quando acontecia algo inusitado, por exemplo, uma epidemia, um desastre natural, essa sociedade achava que era algum tipo de castigo divino por causa da conduta dessa sociedade. Então, por causa de alguma coisa que alguém fez. Então, para se livrar desse castigo, eles precisavam do sacrifício de uma vítima, e essa vítima tinha que ser inocente. E aí, que seria, essa vítima, no caso, seria o bode expiatório. Dito isso, vamos voltar para a história do livro aqui. Quando o Gregor vira nesse inseto e a família o rejeita, eu acho que a gente pode ver o Gregor como se ele fosse a representação dessa vítima sacrificial. Que quando ele morre, a família fica meio que aliviada e vai viver a vida, né? Então, ao passo, porque assim, né, nessa simbologia do bode expiatório, quando você passa os pecados pro bode, a sociedade pode viver o normal. Então é mais ou menos isso. Eu disse também no vídeo do castelo que por Kafka não há redenção por meio da própria pessoa, né? O ser humano, é como se o ser humano fosse jogado na vida e ele não tem aquela chance de redenção. Outro ponto é que essa história, ela pode ser considerada uma... Eu li, na verdade, em algum lugar, que essa história, o Kafka, ele retoma o mito trágico grego. Nisso aqui, por exemplo, o Gregor Samsa, ele não tem o poder de decisão. É como se os deuses tivessem decidido que ele vai passar por isso e acabou. Ele não tem a chance de decisão, não tem a chance de redenção. Que é como o Édipo, por exemplo. Outro paralelo que a gente pode fazer é o livro de Jó, da Bíblia, que o Jó, ele fica naquela situação, né, da doença e aparentemente não há motivo. Simplesmente acontece com ele, porque sim. Então, só que na história do Édipo e do Jó, eles têm a oportunidade de redenção. Eles têm a oportunidade da graça. O que aqui, em quase todos os livros do Kafka, não tem. Então, como não tem a chance de redenção, o Gregor é sacrificado. E no final é o homem inocente que não tem poder de ação, né? O homem que vira no inseto.
Bom, outra coisa também é que, para o Kafka, ele não está dentro da cosmovisão cristã. Porque na cosmovisão cristã, Jesus Cristo simboliza o cordeiro que foi imolado, né? Então, para nós que estamos dentro dessa cosmovisão cristã, a gente não precisa. Existe essa possibilidade de redenção e de salvação. Como Kafka, ele não tem, e eu não sei se tem a ver isso também, mas é uma possibilidade, né? Como ele não tem, então para ele, pelo menos é o que está aqui, e os livros que eu li dele, o homem é jogado no mundo e não tem poder de ação sobre a própria vida, não tem nenhuma. Outra coisa interessante aqui nesse livro também é a questão que quando o pai do Gregor joga maçã nele. Então eu fiquei pensando, né? Por que será a maçã? Fica a dúvida, né? Por que justamente uma maçã? Mas eu não achei uma... Eu fiz algumas correlações, mas eu não sei se tem a ver, mas fica aí a dúvida, porque justamente a partir do momento que o pai joga a maçã, ele começa a definhar até a morte. A maçã é o que inicia, mais ou menos a piora, né? A partir daí só vai caindo até que o Gregor morre de fato. Então é isso, pessoal. Essa é a ideia que eu tive quando eu li esse livro. Eu tenho essa edição aqui, que acho que é bem antiga também, né? Então acho que por hoje é isso, pessoal. Se você leu esse livro e gostou, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E é isso, até a próxima. Tchau!